A paz do Senhor, irmãs. Vou fazer uma lembrancinha para a nossa aula que vai falar que Jesus acalma a tempestade, né? Do texto de Lucas 8:25. Então eu pensei em fazer essa lembrancinha, um barco, e aqui dentro tem o coração com os textos. Eu deixei aqui para montar, para que as irmãs vejam como que eu vou fazer. Então a gente tem esse material aqui para imprimir, tem o texto da aula, e em cada, é um livrinho coração, em cada parte tem falando sobre a aula. Aqui, por exemplo, eu fiz um barco com Jesus dentro, coloquei servos, né? Coloquei aqui, se Jesus está conosco, não há o que temer. Então tem tudo escrito no livrinho, tem o texto bíblico da aula, tem o texto de Apocalipse também, né? do Apocalipse, não, do Salmo 91:15, que fala que ele me invocará e eu lhe responderei. Então, é um livrinho que dá para fazer bastante referência à aula e que você vai guardar dentro do barco. E nós vamos fazer um barco agora para você ver como é que eu fiz, tá bom? Então você vai baixar esse material lá você vai ver como que baixa lá no Instagram, oficina.ebd, vai recortar os moldes. Eu fiz molde até dessa onda, porque tem pessoas que têm dificuldade para cortar uma onda assim, né? Aí eu fiz até o molde, uma régua de onda, para você usar. Aí cortei esse daqui, esse barco no EVA bege. Esse risquinho aqui a gente faz com lápis, é só pegar a régua e passar o lápis. Faz os riscos, depois você vem e marca com lápis também. Lápis comum, lápis de escola, lápis de escrever. Quando o EVA é claro assim, dá pra você fazer. E depois, se quiser deixar mais firme, é só você passar uma caneta bem fininha, uma caneta permanente, que fica todo marcadinho. Então aqui está o barco. Aí você recorta o barco. Aqui eu tenho esse barco que eu fiz estampado, no EVA estampado. Recorta um barco, depois você cola em cima de um outro pedaço de EVA qualquer para fazer o fundo. Lembrando que nós vamos colar somente as laterais e o fundo para que ele seja um bolso, para colocar o livrinho, o coração dentro, tá? Então vamos passar aqui a cola somente nas laterais e fundo. Colar sobre um outro EVA para fazer então o bolso. Cola sobre um pedaço, né? Da cor que você preferir. E depois a gente vem e recorta o contorno do barco. Pode deixar uma beirinha para fazer uma sombra. É só recortar que já vai ficar bonitinho. O barco já fica bonitinho, né? Mas eu coloquei as ondas para simular a tempestade que já está calma, que Jesus acalmou. Porque os pequenos também, as crianças pequenas também têm a tempestade delas, né? Elas têm pesadelo, elas têm coleguinha de escola que às vezes perseguem elas têm medos, então elas têm também as tempestades delas. Então aqui já está o barco, olha. O livrinho, já tem outros, aí eu faço sempre esse livro. Você vai dobrar o coração sempre aqui ao meio, imprime, recorta, dobra ao meio. Ele não tem sequência, porque o livrinho de qualquer lado que você abrir, ele vai ter texto. Então você pode colar da forma que desejar. Como é cola de papel, sempre lembrando, né? Passa a cola somente numa metade do coração. Espalha. E vem e coloca a outra metade em cima. É só seguir o biquinho aqui do coração para ficar certinho. Segue essa linha aqui. Colou uma metade. Então aqui você já tem, ó, 2 corações, ó. Se abrir aqui já tem um texto, abre aqui já tem outro, e assim nós vamos prosseguir até o fim. Aí você vem, passa, cola na outra metadinha. São 4 corações, um livrinho de 4 páginas. Vem, verifica aqui a pontinha, coloca e cola. Nós já temos 3 textos. O último, como que faz no último? No último, você pode abrir tudo assim, para você colar as 2 partes. Que você vai ter que colar o coração aqui e aqui para fechar, para não ficar nenhuma parte branca, né? Então você pode passar a cola aqui ou no outro ali. O importante é fechar o coração. Aí eu meço também aqui a metade desse, abro e já colo aqui no outro, a outra metade. E assim fica o teu livrinho, olha.
as 4 partes todas com texto. Assim como está esse daqui, olha. Já está seco esse, então vai ser mais fácil de trabalhar, tá? Então, depois que você fez o barco, agora nós vamos colocar a onda. Eu poderia entregar só isso aqui para a criança, né? Mas eu prefiro deixar mais bonitinho. Eu fiz uma onda, tem a medida da onda lá para você fazer. Nós vamos passar agora a cola quente em todo o fundo do barco, que ele será todo colado nessa onda. Cola aqui um pouquinho acima da margem inferior para depois colar a outra onda por cima. Aqui está colado numa onda. Aqui para fazer um charme eu fiz 2 ondas, eu fiz uma branca e uma azul. Mas aí vai do gosto da irmã. Eu gosto de caprichar para as crianças verem, ficarem curiosas em saber o que tem dentro. E também para fazer referência da aula, para lembrar que é a tempestade, o mar, quais são as tempestades que nós temos todos os dias, né? Papai corre risco de desemprego, né? A criança tem que pôr no mundo dela, a aula tem que ser aplicada para a criança, que ela tem Jesus ao lado dela para pedir socorro, que basta ter fé, né? Que assim como os discípulos ali que estavam no barco, né? Que Jesus falou para eles, homens de pequena fé. Porque se Jesus está no barco, nada vai acontecer. Tempestade sempre haverá, mas lembrar que Jesus está no mesmo barco nosso, ou nós estamos no mesmo barco que o Senhor Jesus. Então há a proteção do Senhor. É só a gente clamar, orar, que o Senhor vai nos atender. O que sobrou aqui de onda, você recorta para nivelar com esta azul. E olha que fofo que fica. Fica o barco. E o texto vem aqui dentro, depois se quiser também furar, prender com uma fitinha aqui atrás para a criança não perder, como eu sempre faço. Aí você coloca aqui no bolso e está pronta a sua lembrancinha. Amém? É uma lembrancinha fácil de fazer, né? Recortar só o barco, as ondas e colar. Imprimir o texto, o coração, colar um atrás do outro. E assim a criança vai levar para lá uma lembrancinha para os pais questionarem o que significa. O que significa esse texto, as tempestades que elas têm na vida, como que deve fazer, que Jesus está sempre ao lado delas. Né? Tempestade às vezes pode ser uma enfermidade, pode ser uma ansiedade, pode ser pesadelos que as crianças têm, enfim. Amém? Lá no Instagram você vai encontrar mais detalhes, moldes e passo a passo no oficina.ebd. Tem uma aula abençoada e a paz do Senhor Jesus.